Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? De volta aqui gravando mais um vídeo para vocês, para nossa aula de português. Hoje será referente à análise linguística no livro didático, vai estar lá nas páginas 86 e 87. O assunto é predicativo do sujeito. Então, para vocês entenderem o assunto, a gente vai ter que retomar a outro que já foi trabalhado anteriormente, porque um vai puxando o outro. Então, vocês lembram quando nós trabalhamos sobre verbo e seus complementos, quando nós estávamos em aula presencial? Então, a gente vai retomar esse assunto, vou explicar novamente. Eu acredito que muitos não lembram mais quando a gente trabalhou esse conteúdo em sala, então eu vou estar fazendo esse resumo, essa análise novamente, essa reflexão com vocês, para que vocês possam entender e compreender o assunto de hoje, tá certo? Vou deixar a descrição da atividade com a página e as questões a serem feitas. Lembrando que vocês deverão repassar para o caderno, responder, me mandar o print para mim anotar a sua participação e o seu ponto. E a correção eu vou fazer na próxima aula, gravando um vídeo para poder explicar as questões detalhadamente, tirando dúvidas que tiver ficado, tá certo? E mais uma observação. A Secretaria de Educação modificou o cronograma de aulas. Vocês sabem que português, assim como matemática, são disciplinas que a carga horária é maior. Então, a gente vai ter aulas de português 2 dias na semana. Então, a gente já tinha a segunda, permanece na segunda. E a outra vai ser na quinta-feira, tá certo? Então, na segunda, a gente vai estar trabalhando mais assuntos relacionados ao livro didático. E na quinta-feira, atividades enviadas pela secretaria daquele material estudo em casa. Então, a gente vai estar, eu vou ficar intercalando esses assuntos, essas aulas. Na segunda, mais o livro didático. E na quinta, atividades integradas, correção de atividades, leitura, essas coisas desse tipo, tá certo? Então, acompanhe a aula aí direitinho e boa aula. Bom, então nós iremos retomar esse assunto que nós já tínhamos trabalhado anteriormente, verbos e seus complementos. Então, quando eu falo aqui em verbos, não é o verbo como classe gramatical. Aqui ele está sendo usado dentro da oração. Quando o verbo aparece na oração, ele pode ser classificado em transitivo, ele pode ser transitivo, ele pode ser de ligação. Então, dentro da oração, ele pode exercer funções diferentes. Então, o que são verbos intransitivos? É quando na oração ele não necessita de complemento, quando por si só ele já completa o sentido da oração. Então, nesse caso, ele é chamado de intransitivo e ele não vai ter classificação nenhuma. Então, os transitivos é quando o verbo necessita de um complemento dentro da oração. Então, ele vai ser chamado de verbo transitivo. E esse complemento que vai vir para dar-lhe mais sentido é chamado de complemento verbal. Então, esse complemento verbal, eles são classificados em 2 tipos, transitivos diretos e transitivos indiretos. Ou seja, quando o verbo se liga ao complemento sem uma preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto. Então, quando ele não tem a preposição para fazer essa ligação, ele é chamado de verbo transitivo direto. E verbo transitivo indireto é quando o verbo se liga ao complemento por meio de uma preposição. Então, vocês devem saber o que é preposição, relembrar o que é uma preposição. Então, a preposição são aquelas palavras que nós usamos para ligar um termo ao outro ou uma palavra à outra. Exemplo, o com, o de, o em, o para, o sob, o por. Então, e tem as contrações também. Quando eu junto uma palavra a outra preposição, eu vou formar as contrações. Neste, desse. Então, quando o verbo se liga ao complemento sem a preposição, ele é chamado de transitivo direto. Quando ele se liga ao complemento por meio de uma preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Aí eu coloquei aqui 2 exemplos. O motorista aventureiro comprou o carro. Então, quem é aqui o verbo da oração? Comprou. Quem é o complemento? O carro.
Vejam que o complemento, ele foi ligado ao verbo sem preposição, porque esse ozinho aqui, ele é artigo, ele não é preposição. Então, aqui ele é classificado como transitivo direto, porque essa ligação foi direta, não precisou de preposição. Já no outro exemplo, o motorista aventureiro gostou desse carro. Então, aqui eu tenho o verbo gostou e o complemento verbal desse carro. Percebam que o verbo foi ligado ao complemento por meio de uma preposição. Então, aqui já apareceu uma preposição, desse. Então, ele foi ligado ao complemento por meio dessa preposição. Então, nesse caso, ele é chamado de transitivo indireto. Tá certo? Então, continuando. Então, os verbos dentro da oração, eles podem ser intransitivo, quando não necessita de complemento, e transitivo, quando necessita de complemento. Então, esses verbos aqui, intransitivos e transitivos, eles são apenas verbos de ação, porque a gente tem verbo de estado e verbo de fenômeno meteorológico. Então, em relação ao verbo e seus complementos, a gente só trabalha com verbos de ação. Então, aqui não entra verbo de estado nem de fenômeno meteorológico, somente verbo de ação. Já os verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito a uma característica, a um estado ou qualidade. Então, aqui já vai entrar os verbos de estado. Quais são os verbos de estado que vocês estudaram quando vocês trabalharam verbos como classe gramatical? Os verbos de estado: ser, estar, ficar, permanecer, parecer. Então, esses verbos de estado, dentro da oração, eles têm a função só de ligação. Eles apenas irão ligar o sujeito a uma característica, a um estado, a uma qualidade. Então, nesse caso, o verbo aqui ele vai ser apenas de ligação. Então, a palavra que representa esse atributo, ela vai ser chamada de ou predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Ou seja, então o verbo de ligação, ele tem a função apenas de ligar o sujeito a uma característica, estado ou qualidade. Então, essa palavra usada para atribuir uma característica ao sujeito por meio do verbo de ligação, ela vai ser chamada de predicativo do sujeito. Então, a palavra que está atribuindo uma característica ao sujeito por meio de um verbo de ligação, ela vai ser chamada de predicativo do sujeito. Então, existe dois tipos de predicativo. Tem o do sujeito e o do objeto. Quem é o objeto? São os complementos que eu expliquei agorinha. O objeto direto e o indireto, que vem com preposição ou sem preposição. Então, há dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito é quando a palavra que eu uso para atribuir uma característica ao sujeito, ela vai ser chamada de predicativo do sujeito. E predicativo do objeto é quando eu uso uma palavra para atribuir uma característica ao objeto direto ou indireto. Então, vamos ver aqui os exemplos para ver se vocês conseguem entender. Na primeira frase eu tenho, ele está triste. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação, está, a palavra que está atribuindo uma característica ao sujeito, ele. Então, nesse caso aqui, ele é o sujeito, está vai ser verbo de ligação e triste vai ser a palavra que eu estou atribuindo a característica ao sujeito. Então, ela é chamada de predicativo do sujeito. O outro exemplo, os alunos são estudiosos. Aqui eu tenho o sujeito, os alunos, o verbo de ligação, são, que é do verbo ser, e estudiosos é a característica que eu estou atribuindo ao sujeito por meio do verbo de ligação. Então, aqui, essa palavra é chamada de predicativo do sujeito. E no exemplo de baixo, eu tenho o professor pedia silêncio absoluto. Então, essa palavra absoluto, eu estou atribuindo ela ao complemento do verbo. Tá aqui o verbo pedia, silêncio é o complemento, e essa palavra aqui, ela está sendo atribuída ao complemento, que ele é chamado de objeto direto.
Então, nesse caso, essa palavra ela vai ser chamada de predicativo do objeto. Outro exemplo. Todos julgavam no culpado. Então, aqui eu tenho o verbo julgavam, o complemento dele vai ser no, que é um pronome. E culpado é a característica, é o atributo que eu estou me referindo ao complemento, ao objeto. Então, aqui ele vai ser chamado predicativo do objeto. Predicativo do objeto, quando ele se refere ao objeto direto ou indireto. Predicativo do sujeito, quando eu uso a palavra me referindo ao sujeito por meio do verbo de ligação. Então, há dois tipos de predicativo, o do sujeito e o do objeto.